Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Esse texto é um texto, pode cantar ainda. É um texto que sempre confronta a igreja com a ordem do ídolo do Senhor, que tem tudo a ver com o que a gente chama de missões, que é aquela coisa da expansão do reino, do compromisso do crente, de estar na linha de frente trabalhando para Deus, seja em qual área for, tudo que fazemos é em prol da expansão do reino de Deus, é em prol do Senhor ser glorificado. Infelizmente, no nosso tempo, nos nossos dias, a fogueira da vaidade está tão acesa que o Senhor perdeu um pouco essa primazia. As pessoas dão a primazia a muitas outras coisas, a prosperidade, a manifestação de poder, a festividades, e o foco principal, que é a expansão do reino, fica um pouco esquecido. Então nós queríamos trabalhar um pouquinho disso com os irmãos nessa noite. Deus nos ajude. A primeira coisa que esse texto vai dizer é: levanta-te. Deus está falando com quem? Deus está falando com um homem que se recusou a obedecer a ordem de Deus. E essa pessoa é Jonas. E nós não estamos falando de uma pessoa que não conhece a Deus. Nós estamos falando de um homem de Deus. Se fosse nos nossos dias, seria um pastor e talvez um pastor daqueles de renome. Nós estamos falando de um profeta que se levantava em nome do Senhor e as profecias dele se cumpriam. Mas nesse momento, infelizmente, o capítulo 1 da sua Bíblia vai falar que o Senhor disse para Jonathan: vai à grande cidade de Nínive, e diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quando o Senhor está falando da segunda vez, levanta-te, Jonas já tinha passado pelo período de tratamento com Deus. E é o que vai acontecer com muitos de nós. Alguns por um tempo curto, outros por um tempo mais longo. Depende do seu quebrantamento e da intimidade que você tem com Deus. E é muito interessante que Jonathan está extremamente arrependido, porque Deus tinha dito para ele pela primeira vez: olha, você vai para Nínive e diz para ela que eu vou destruí-la por causa do seu pecado. E Jonathan disse: eu vou pregar na capital da Síria, que o Senhor já disse que um dia viria, destruiria Israel, mas não vou mesmo. Pode contar com o outro. E não só foi rebelde, como entrou no navio para viajar. Aqui é quando Deus fala assim: querida, vai pregar para aquela pessoa, e a gente diz assim: hoje não dá não, hoje eu marquei salão, tem salão marcado, eu preciso fazer a escova para o culto da noite. Então, se eu for agora de tarde, não, se não faço a escova, não dá para pregar. Então, mais ou menos parecido conosco. E Deus deu corda para o Jonas. Deus deixou Jonas entrar no navio. Só que o Senhor é soberano. Quando Deus diz: levanta-te, não tem opção, acaba com essa bondade que ela botou na nossa cabeça de que você escolhe desobedecer a Deus. Quem obedece a Deus é abençoado. Quem desobedece é amaldiçoado. Desobediência rebelião é igual pecado de feitiçaria. Deus abomina e lança fora de sua face. E Deus deu corda para Jonas. E Jonas entrou no navio. E quando Jonas estava dentro do navio, o que Deus mandou? Um atendente. E os donos do navio começaram a questionar: por que está a culpa por causa disso? Por que cai da sorte? Não foi na sua vida, para não ter heresia. Tem que ser igual o Chivereia, amém? Não foi na sorte, a sorte estava com quem? Jonas. O que aconteceu com Jonas? Os homens temeram ao Senhor quando Jonas disse que era servo do Senhor, porque
Todo mundo conhecia a fama do povo de Deus. Quando você diz para Deus, eu me converti e eu estou servindo, todo mundo tem que ver o brilho, a unção que não foi você. Se não vê, você não faz parte do reino. A vida que vivemos diariamente é que vai ter o rótulo que nós temos Cristo ou não. Aquilo que deixamos transparecer no nosso dia a dia, e eu não estou falando do culto, onde a gente pula, roda, louva, eu estou falando nossa vida cristã diária. Quando o Senhor diz, levanta-te, Deus está dizendo para mim e para você, que somos cegos. Deus estava chamando um homem que ele sabia que era cego, mas que precisava ser moído tratado. E Jonas foi lançado no mar. E o que aconteceu com Jonas? Um grande peixe, que não é baleia, né? Veio e engoliu Jonas. E Jonas ficou dentro desse grande peixe. E já se tem notícia de que os cachalotes podem fazer isso. E outro tipo de peixe que pode fazer isso, engolir um ser humano. Mas o sobrenatural dessa história é Jonas ficar vivo. Sendo revolvido para lá, para cá, dentro desse peixe. E sair de lá de dentro todo esbranquecido, mas intacto. E todo mundo acha que Jonas está convertidíssimo quando ele lá no final, no capítulo 7 do capítulo 2, diz assim: quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou aqui a minha oração no tempo da sua santidade. Eu quero dizer para você que Jonas estava apavorado, porque na cabeça de muitos judeus existia uma lenda de que o inferno era abaixo do nível do mar. Então Jonas, em outras traduções, vai dizer do ventre do inferno, ou do ventre do abismo, clamei ao Senhor. Jonas estava apavorado. E eu pronto para você na palavra, se você continuar lendo até o final do livro, que Jonas não tinha nada de quebrantado ainda. Mas ele teve que brigar com Deus e ia ter prejuízo para ele. E Deus vai dizer para ter misericórdia de Jonas, para usar Jonas novamente quando ele é lançado para fora do peixe. Deus manda que o peixe o põe para fora e Jonas chega na cidade branca. E nessa cidade corria uma lenda de que um homem vindo do mar viria com uma mensagem que iria trazer salvação. Não parece um paradoxo? Deus mandou profetizar o quê? Queria destruir a cidade porque o pecado tinha chegado ao nível do insuportável diante de Deus. O pecado da cidade não impediu que o Senhor começasse a mudar o quadro daquela cidade e paralelamente cuidando do seu céu, tratando com a vida e o caráter dele. Deus sempre vai contar com a sua e a minha disposição. Missões, evangelismo, expansão do reino depende da minha e da sua disposição. E eu quero dizer para você que é melhor merecer do que sacrificar. Porque senão você vai ficar tocando de roda e não vai para canto nenhum. Se Deus te chamou para ser obreiro, obedeça. E você olha e diz assim, Deus, eu não tenho capacidade, eu não tenho estudo. Se Deus te chamou, ele é. Eu conheço uma irmã que nós íamos com ela evangelizar, ela não sabe ler, ela decorava os versículos onde estava, quando ela ouvia as pregações, e quando nós saímos para pregar, ela citava, e mandava a gente abrir e estava lá. Sabedoria de Deus não se consegue em faculdade alguma, nem teológica, nem secular. Se Deus te chamou, confie na promessa de Deus, porque no tempo de Deus, o Senhor vai cumprir a sua chamada, vai fazer você ser honrado. Tem gente buscando honra fora do tempo de Deus. Então, assim, as pessoas se humilham. As pessoas, porque está fora da hora de Deus e você ser exaltado. Quem Deus chamou sabe a hora certa de ser, o tempo e o modo de todas as coisas. E o modo que Jonas
que Ele fizer. Deus sempre vai contar conosco para o crescimento do reino. Bem, irmão? Irmãos estão me amando ainda? Deus sempre dá a direção certa. Eu queria que um irmão com voz de trovão abrisse lá em Atos 11, 19 e 24. E lesse para nós, por favor.